Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, talvez não tenha sido por coincidência que no dia que essa casa vai apreciar o requerimento convidando o presidente do IPREV para vir a esta casa prestar esclarecimentos, que nós tivemos hoje na Comissão de Orçamento a audiência pública de apresentação dos resultados de metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2018 deste ano. E só para que vossas excelências tenham ideia, senhoras e senhores deputados, esse requerimento nada mais é que convidando o presidente do IPREV, o senhor Joel Benin, para que ele venha a esta casa falar como está a situação do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão. E aqui eu devo lembrar a essa casa que esse fundo é responsável pelo pagamento das pensões e aposentadorias não só dos servidores do Poder Executivo, mas de todos os poderes do Estado do Maranhão. É daí que sai o pagamento das pensões e aposentadorias dos servidores deste poder, do Poder Legislativo, daqueles que passaram anos aqui trabalhando nesta casa e se aposentaram. É daí que sai o pagamento das pensões e aposentadoria dos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, enfim, de todos aqueles. E para que vossas excelências tenham uma ideia da importância da aprovação desse requerimento, em 2014, os rendimentos do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, do FEPA, eram 198 milhões de reais por ano. Em 2015, 173 milhões. Em 2016, 158 milhões. Em 2017, já caiu para 100 milhões. E em 2018, no primeiro trimestre, somente 10 milhões de reais. Então, a pergunta que se faz é: o que estão fazendo com o dinheiro dos aposentados do Maranhão? Por outro lado, o saldo nas contas do FEPA em 2014 era de 1 bilhão 190 milhões. Em 2015, 1 bilhão 169 milhões. Em 2016, 1 bilhão 122 milhões. Já em 2017, 665 milhões de reais. Caiu quase que pela metade. Em 2018, 615 milhões de reais. Isso antes do governo estadual sacar 440 milhões de aplicação. Então, o governo do estado praticamente está zerando as contas do FEPA. E a pergunta que fica, senhoras e senhores, cabe a esta casa a responsabilidade de trazer luz a esse assunto. Cabe aos deputados do estado do Maranhão, que têm o poder de fiscalizar os atos do Poder Executivo, de ser responsável com essa situação que é a garantia do pagamento das pensões e aposentadorias do Estado do Maranhão. Porque o que nós vemos denunciando já há um tempo a esta tribuna, desde o remanejamento de recursos do FEPA, é que o governador Flávio Dino está quebrando a Previdência do Estado do Maranhão. Para que lá na frente, quando faltar dinheiro para pagar os aposentados do Estado do Maranhão, ninguém venha mais a essa tribuna reclamar que não pode acontecer uma situação como essa. O IPREV, senhoras e senhores, quando foi criado, já foi o mau exemplo do governador Flávio Dino em relação aos aposentados e pensionistas. Foi um verdadeiro tapa na cara dos aposentados do Maranhão. Vossas excelências sabem por quê? Porque o IPREV, quando foi criado, não teve na sua criação a previsão do preenchimento de nenhum cargo por concurso público, mas foram criados 63 cargos em comissão. E o que é que eu quero dizer com isso? Todos aqueles que foram nomeados como cargo em comissão para o IPREV não contribuem para o FEPA, não contribuem para a arrecadação, para o pagamento dos aposentados. Eles contribuem para o regime geral de previdência, para o INSS. Mas a ânsia do governador Flávio Dino em nomear apadrinhados políticos, é claro, é maior do que a sua responsabilidade em pagar os aposentados do Estado do Maranhão. E não é por menos que, uma semana após a criação do IPREV, dos 63 cargos em comissão,
que foram aprovados por essa casa, 24 já foram remanejados para a Secretaria de Governo. E aí eu pergunto, onde é que está a responsabilidade do governador Flávio Dino com o futuro dos aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão? Mas se o governador não tem a responsabilidade, cabe a essa casa ter a responsabilidade de garantir o pagamento das pensões e aposentadorias. Nós não podemos olhar o que está acontecendo com a Previdência do Estado do Maranhão e ficar de braços cruzados. Não, senhoras e senhores. E esse requerimento nada mais é que a vinda do presidente do Instituto de Previdência a essa casa, para que ele diga por que ele sacou mais de 400 milhões para pagar aposentados. O que é isso? Quebrar a Previdência do Estado da noite para o dia? Para que ele diga quais são as garantias que o Estado do Maranhão está fazendo para o pagamento das futuras pensões e aposentadorias. Isso é normal, em qualquer parlamento é assim que funciona. É um simples pedido de convite para que o presidente do Instituto de Previdência venha aqui. Na verdade, entendo eu, até desnecessário, porque o governo do Estado deveria ter tomado essa iniciativa. Se é um governo que prega a transparência, se é um governo que diz que está tudo bem, por que não mandou voluntariamente uma pessoa vir aqui prestar esclarecimento? Mas a preocupação maior veio hoje, na audiência pública da Comissão de Orçamento, quando um técnico da Secretaria de Planejamento foi muito claro em afirmar que esse dinheiro estava rendendo em aplicação acima daquilo que previa o governo federal, mas o governo do Estado, mesmo assim, resolveu resgatar a aplicação. E resgatou para pagar aquilo que o Estado já não está mais conseguindo pagar, que são as pensões e aposentadorias. Portanto, senhoras e senhores deputados, fica aqui esse requerimento para que essa casa realmente mostre se esse governo é realmente transparente, como diz ser, ou se o governo quer abafar a quebradeira da Previdência do Estado do Maranhão. Porque não tem outra leitura que não seja essa, se esse requerimento for rejeitado. É o medo do presidente do Instituto de Previdência vir aqui. E aí, senhoras e senhores, fica também uma outra reflexão. Será que não tinha um maranhense para presidir o Instituto de Previdência? Será que não tinha um servidor do Estado do Maranhão com competência para administrar o Instituto de Previdência do Maranhão? Tiveram que importar um paranaense, que a única qualificação dele, sabe qual é, senhoras e senhores deputados? Ser filiado ao PCdoB. Ser filiado ao PCdoB. E aí o que acontece? Quem vem lá do sul do Brasil para administrar o dinheiro dos aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão não poderia dar outra. Já quebraram a Previdência do Estado. Em 2014, deputado Max Barros, 200 milhões de rendimentos em aplicação. Em 2018, caiu 190 milhões os recursos que vinham todo ano frutos de rendimentos de aplicação, para 10 milhões, deputado Max Barros. De 200 para 10. Deputado em 2015, deputado Max Barros, mais de 1 bilhão e 169 milhões de reais de saldo no FEPA. Em 2018, 615 milhões antes de computar a retirada dos 440. Quer dizer, o governador Flávio Dino quebrou a Previdência do Estado do Maranhão. Deputado Braide. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Braide, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de convidar para esta casa o presidente do IPREV, que trata da previdência, da aposentadoria de todos os funcionários públicos. Essa é uma questão mais do que relevante e importante para todos os funcionários, tanto os que estão na ativa como os que estão aposentados. E, de fato, há notícias de que foi retirada da conta 400 milhões, de aplicação da conta de 400 milhões. Quando você retira 400 milhões que está aplicado, claro que você vai perder o rendimento. Então, a princípio, é prejuízo para o aposentado. E também a preocupação se há recurso, até quando vai durar esse recurso para pagar em dia os aposentados. Então, é uma questão muito importante. E a chamada de um representante do IPREV, que tem todas as informações, tem muito mais informações do que nós aqui na casa, é importante, porque nós que representamos a população, todo o conjunto dos deputados que representam os aposentados, os funcionários e a população. Então, nada mais interessante, nesse momento de apreensão que vive os funcionários públicos, que viesse até essa casa para ser tratado respeitosamente o presidente do IPREV, para ele esclarecer
O que é que ele está fazendo? Por que é que ele retirou 400 milhões? Até quando vai ter recurso? Então, isso são questões ultra relevantes. Já foi criado o Instituto de Previdência, desmembrando da Secretaria de Administração, criando mais um ônus para a população maranhense. E a vinda desse cidadão, desse presidente aqui, seria muito importante, democrático, para que nós tivéssemos reais informações, poder ter o confronto de ideias, para que o funcionário público e o aposentado pudessem ter informações precisas do que realmente está acontecendo com o seu dinheiro no FEPA. Muito obrigado, deputado Brade. Parabéns pela iniciativa. Agradeço a parte do deputado Max Barros. E a preocupação maior, deputado Max Barros, é qual é o medo do governo do Estado e um presidente do IPREV vir a essa casa prestar os esclarecimentos. Porque o que me estranha já é a orientação da base do governo para que o recurso seja rejeitado, o requerimento do convite do presidente do IPREV para vir a essa casa prestar esclarecimento. E aí sabe o que é que vai acontecer, senhoras e senhores? Lá na frente, num futuro não muito distante, quando estiver atrasando o pagamento de pensões e aposentadorias, o que o povo do Maranhão vai dizer é: a Assembleia Legislativa cruzou os seus braços. A Assembleia Legislativa fechou os seus olhos quando os aposentados e pensionistas do Maranhão precisaram dela para poder trazer luz a esse caso. E o mais grave de tudo, deputado Max Barros, e que Vossa Excelência traz, é que esses 440 milhões de reais só ficaram na mídia, só foram descobertos porque estavam aplicados em uma instituição financeira. Conclua, deputado Brade. Mas o dado que trago mais preocupante aqui, deputado Max Barros, é que em 2016 o saldo do FEPA era de 1.122 bilhões e em 2017 era de tão somente 665 milhões. Quer dizer, estão dando atenção para os 440 milhões que foram sacados agora e os mais de 600 milhões que foram sacados em 2017, que ninguém ficou sabendo, só ficamos sabendo agora. Ora, senhoras e senhores, isso demonstra a má-fé do governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino está metendo a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão. E aqui o que eu pensava era que essa casa, por unanimidade, aprovaria a vinda do presidente do Instituto de Previdência, porque esse é o papel dessa casa. E, por outro lado, esse governo não pode mais alardear por aí que é honesto, que é o governo da transparência, um governo que tem medo de um presidente do Instituto de Previdência vir ao Poder Legislativo apresentar os números e a gestão do Instituto de Previdência. Nada mais é, senhoras e senhores, o resultado dessa votação, que a comprovação que o governador quebrou a Previdência. E a pergunta que fica é: cadê a responsabilidade dos deputados estaduais com os aposentados do Maranhão? Cadê a responsabilidade dos deputados estaduais com aqueles que tanto deram o seu suor ao povo maranhense e que agora esperam contar com esses recursos para poder garantir o pagamento futuro das suas pensões e aposentadoria, senhoras e senhores deputados? Fica aqui, portanto, senhor presidente, o pedido para que seja aprovado esse requerimento simples de convite do presidente do IPREV aqui. Caso contrário, é mais uma operação abafa do governador Flávio Dino para que não venha à tona o mal que ele está fazendo aos aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão, senhor presidente.